Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui ao Tunico, parabenizar pela Campus Party edição digital. É uma honra poder participar. O ano passado tivemos uma colaboração com a Campus Party aqui no Brasil, em Brasília, fazendo um trabalho muito interessante de desenvolvimento de soluções para melhorar a cobertura vacinal. Eu vou falar um pouco sobre a vigilância em saúde, com foco em emergência de saúde pública, que é o tema atual, né? Um tema que nós estamos trabalhando incessantemente. Então, a vigilância em saúde nada mais é do que uma observação contínua de como que as doenças, as causas de doença estão distribuídas na população. A gente quer saber a incidência das doenças mediante uma estratégia de coleta sistemática, contínua, consolidando esses dados, para que a gente possa avaliar e produzir informes sobre morbidade, mortalidade, adoecimento e outros dados relevantes para disseminar informações para quem necessita conhecê-lo. Esse é o conceito mais global que foi cunhado pelo Alexander Langmuir, que foi diretor do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. E emergência em saúde pública de importância internacional é um evento que pode ser uma doença, um surto, uma epidemia, uma pandemia, como na Covid agora, como também pode ser um desastre, um acidente, a contaminação de um produto. Então, é qualquer evento que constitui risco para a saúde pública de outros países devido à propagação internacional, seja de uma doença ou na necessidade de resposta internacional coordenada, como no caso da Covid-19. As doenças, elas fazem parte da nossa sociedade, se espalham constantemente, elas estão se espalhando. Nós temos várias doenças que migraram, né, desde quando o homem se organizou em sociedade. Os nômades, na medida que eles saíram de caçadores-coletores e passaram a ser produtores do seu próprio alimento, acumulando alimento, nós passamos a ter contato maior com animais e também com outras doenças. Além disso, nos últimos anos, nós aprimoramos muito, né, o tráfego internacional de pessoas, bens, mercadorias, e com isso a gente vai também compartilhando, além das coisas boas também, a gente compartilha agentes transmissíveis de doenças ou vetores e também até mesmo os agentes causadores de doenças, como no caso bactérias, vírus, fungos, seja pela própria pessoa ou por alguma outra estrutura ou agente não biológico. Para entender um pouco por que nós estamos diante dessa situação do ponto de vista epidemiológico, da vigilância, nós precisamos entender um pouco a transição epidemiológica e transição demográfica, que vem também junto com a tecnologia, desde a Revolução Industrial, as técnicas de produção de alimentos. Nós melhoramos muito a nossa capacidade produtora e, com isso, a gente vem passando por transições epidemiológicas e também por transições demográficas. A gente tinha lá no início da civilização as pestes, a fome, e com isso, nós, com a tecnologia, numa fase inicial da revolução tecnológica, nós tivemos um período grande de as pandemias em queda, reduzindo a taxa bruta de mortalidade, a taxa bruta de natalidade. As doenças degenerativas passaram a ser mais incidentes, né, como câncer, diabetes, doenças do coração, e as doenças emergentes, elas passaram agora, nessa pós-fase epidemiológica, nesse século, no século XXI, as doenças emergentes e reemergentes passaram a ser muito importantes, como no caso da Covid. Então, nós conseguimos, ao longo de várias décadas, eliminar, erradicar varíola, erradicar várias doenças, controlar várias doenças. A tecnologia, como a vacina, os testes diagnósticos, eles provocaram verdadeiras revoluções
na sociedade. Para vocês terem uma ideia, entre 1990 e 2050, nós temos aqui neste gráfico as tendências de causa de morte. Então, nós podemos ver que em 1990 nós tínhamos em torno de 16 milhões de mortes por causas infecciosas, 31 por causas não infecciosas e acidentes. E a gente vai ter uma proporção muito maior de causas não infecciosas e acidentes. No entanto, as doenças infecciosas, elas passam desproporcionalmente para cada região. Então, em países de baixo rendimento, baixo poder aquisitivo, países mais pobres, as doenças infecciosas ainda produzem uma carga muito grande de doenças, de causa, de danos e prejuízos para aquela sociedade, enquanto que nos países mais desenvolvidos, a proporção dessas doenças é menor. Isso vai ter um impacto direto no desenvolvimento de tecnologia, seja tecnologia computacional, seja na tecnologia do manejo e desenvolvimento das questões para responder a essas doenças. As principais causas de morte no mundo inteiro estão as 10 principais, as doenças do coração, o derrame, a questão das doenças pulmonares obstrutivas, entre outras, como tuberculose, doenças diarreicas, entre outras. Vocês podem observar que ali as doenças cardíacas estão em torno de 8 milhões e meio de óbitos por causa do coração. No entanto, quando a gente olha aqui para esse gráfico, nós podemos observar que as doenças infecciosas causam, as doenças respiratórias, por exemplo, 3,5 milhões de óbitos por ano. Isso aqui é um dado de 2010. Ocasionado por 3 a 4 tipos de agentes diferentes, influenza, vírus sincicial respiratório, rinovírus, entre outros. As doenças diarreicas têm 5 a 6 agentes principais, como cólera, estrepto e outras doenças bacterianas, causando diarreia. A HIV/AIDS, pelo vírus da imunodeficiência humana, em torno de 1.900.000 óbitos. Só a Covid, em 6 meses, e hoje nós estamos completando 6 meses, desde o dia 11 de janeiro, quando nós tivemos o primeiro óbito por Covid na China, são quase 600 mil óbitos. Então, nós ainda teremos um ano inteiro ainda para poder entender essa doença e assimilar o impacto que ela vai ocasionar. Aqui, só para ter uma ideia, a SARS, o coronavírus, em 2002, nós tivemos um primeiro surto de coronavírus em 2002, lá no final do ano de 2002, até julho de 2003. Foram 8 mil casos, 850 óbitos. Só esse evento, para vocês terem ideia, causou um prejuízo direto de 41 bilhões. Tem alguns que falam em torno de 30, 60, até 90 bilhões de dólares, segundo o Banco Mundial. A Zika, em 2015, só na América Latina, causou um prejuízo de 18 bilhões de dólares. Então, entender esta situação é fundamental. Só que a capacidade que nós temos, seja no sistema público, no sistema privado, para detectar sinais e separar o sinal do ruído, que é o segredo, ou seja, a nossa capacidade de detectar esses sinais anômalos de que tem algum padrão diferente de doença acontecendo em uma determinada localidade. Só que as medidas, elas foram mudando ao longo do tempo. Então, atualmente, nós estamos completamente online, nós estamos aqui participando da primeira Campus Party Digital, que é incrível, ou seja, a tecnologia vai deixar um legado enorme para essa pandemia. Essa pandemia, na verdade, vai deixar um legado enorme para a tecnologia, para o nosso modo de viver e de interagir. Então, nós estamos expressando as nossas atitudes, opiniões e desejos pelas redes sociais, pelos blogs,
pelas tecnologias. E aqui nós temos um exemplo. Nós hoje temos capacidade de, quase que em tempo real, comparar os países em relação ao número de casos, ao número de óbitos. Aqui, neste caso, é um dado atual de hoje, mostrando o número de casos confirmados por milhão de habitantes. Então, dá para comparar mesmo países menores como Portugal, em relação à densidade populacional, com países como a China, que tem 1 bilhão, e o Brasil, 212 milhões de habitantes. Então, nós podemos ver ali que os Estados Unidos e o Brasil em vermelho, na linha vermelha, e os Estados Unidos nessa linha laranja, e logo abaixo, Portugal, Austrália e China. O que é interessante desse gráfico aqui? Nós podemos observar que o Brasil ainda está numa ascendente, porque nós estamos agora no inverno no hemisfério sul, então, ainda além do Covid, nós temos a intensificação da circulação de outros vírus respiratórios, como influenza, rinovírus, entre outros. Mas observe que Portugal fez uma medida de distanciamento social importante, conseguiu reduzir e estabilizar a sua transmissão. A Austrália teve um período de maior intensidade, teve uma queda, mas depois, quando ela abriu, teve um surto ali na Austrália e também mostrando um aumento. Então, enquanto nós não tivermos uma vacina ou tratamentos adequados, preventivos, nós não teremos medidas profiláticas para poder atuar. Então, nós vamos ter que intensificar o uso de máscara, fazermos o distanciamento, o isolamento domiciliar e deixar um tempo para que o sistema de saúde possa se organizar. Aqui nós temos o número de óbitos em relação ao 1 milhão de habitantes. Então, nós vemos o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos ali em torno de 45 dias desde que teve o primeiro 0,1 óbito por milhão de habitantes. Então, nós estamos aqui no Brasil muito preocupados ainda, porque nós não sabemos como vai ser o desdobramento agora, principalmente nesse período do inverno, que vai até setembro. Esse volume de informações que eu falei para vocês, eles estão chegando por diversas fontes diferentes. A internet das coisas trouxe para dentro da saúde pública também os sensores que permitem monitoramento de vários sinais e sintomas, e pode ajudar muito trabalhar a detecção desses sinais anômalos que eu falei para vocês. No entanto, a maioria dos gestores, das pessoas, não sabem o que fazer com esse volume de dados. Então, esses data lakes que estão sendo montados, eles ainda estão muito ancorados em cima das doenças, dos BIs, e de tecnologias que são ainda da década de 80, ou seja, nós ainda não conseguimos trabalhar e compreender essa situação ou o melhor aproveitamento dessas informações. Além disso, nós temos também que entender que de cada doente que a gente tem numa população, numa cidade, apenas uma parcela desses doentes que vão ficar com sintomas. No caso da Covid, 80% das pessoas vão ter casos muito leves, que não vão procurar o serviço de saúde. E aí, 20% vai ter sintomas. Desses que vão ter sintomas, alguns vão procurar pelo serviço de saúde, vão procurar pelo atendimento médico. Alguns vão ter acesso, outros vão ter diagnóstico. E uma pequena parcela, apenas a ponta do iceberg, é que vai ter a notificação. Ou seja, o dado, apesar de ser um volume muito grande, ele muitas vezes é muito heterogêneo. Então, utilizar ciências ciências da computação, como os conceitos de Big Data, data mining, test mining, utilizar inteligência artificial, utilizar linkage, fazer várias aplicações dessas técnicas, usando Python, usando R, usando tecnologias
vai ser fundamental ser incorporada. Então, as tecnologias digitais, elas como estratégia da preparação e resposta são fundamentais. Então, a gente tem desde do screening, né, da triagem de pessoas doentes, ao manejo clínico, né, temos tecnologia no planejamento e no monitoramento, no rastreamento, né, no monitoramento da cadeia de suprimentos, do contact tracing, que é o monitoramento das pessoas que estão doentes, ligadas ou dessa cadeia de transmissão, além do monitoramento usando tecnologias para monitorar a quarentena e isolamento. Isso pode ser feito, a gente utilizou o WhatsApp aqui no Ministério da Saúde, usamos várias tecnologias para fortalecer. Na minha gestão, eu fui secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, equivalente a um vice-ministro para os outros países entenderem. Nós desenvolvemos aqui um aplicativo chamado coronavírus.sus, está tanto na Apple quanto na Google Play. E nesse aplicativo a gente usou um conceito que eu trabalhei com o pessoal da Skull Threats Fund e da AppTrack, uma startup aqui do Brasil muito, muito competente. Nós desenvolvemos um aplicativo chamado Saúde na Copa. Depois fizemos um Guardiões da Saúde para a Olimpíada, foi fantástico, ganhamos prêmio internacional e trabalha com o conceito de envolvimento do cidadão na vigilância participativa da situação de saúde da sua realidade, como nos Estados Unidos tem o Flu Near You, que é uma estratégia muito, muito legal. Fizemos um painel chamado Plataforma IVES, que é a plataforma integrada de vigilância em saúde. Dentro dessa plataforma tem dados abertos, então quem quiser trabalhar, fazer download, fazer análise dessas bases de dados, estão em microdados disponíveis, abertas, para que vocês possam, aqui, ó, nos dados abertos, fazer download e desenvolver tecnologias. A Campus Party é o local propício para essa iniciativa. Para enfrentar tudo isso, a Organização Mundial da Saúde, em 2005, publicou, os países aprovaram o Regulamento Sanitário Internacional, que é fundamental, e nós teremos que entender melhor como aprimorá-lo depois dessa pandemia. Então, o propósito do regulamento é prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta de saúde pública contra a propagação internacional de doença, adoção de modo proporcional e restrito ao risco e evitar interferência no tráfego e no comércio internacional. Como lição aprendida, nenhum país ou órgão governamental está totalmente preparado de forma isolada para o enfrentamento de grandes emergências de saúde pública, e a gente está vendo isso na Zika, e esse trabalho que a Campus Party está fazendo com os profissionais, apoiando os Médicos Sem Fronteira e fazendo todo esse esforço, está sendo fundamental. Em suma, a vigilância, ela não garante necessariamente a tomada de decisão certa, mas ela reduz a chance de decisões erradas. É a frase de quem cunhou o termo vigilância e saúde, que foi Alexander Langmuir, dos Estados Unidos. Eu agradeço aqui ao Tunico, agradeço a todos que estão assistindo. Eu estou tentando colocar análises no meu blog, lá no epidemiologista.org, e fazendo reflexões sobre a tecnologia, a epidemiologia e saúde pública. Tunico, parabéns, meu amigo. É fantástico participar da Campus Party. Concluí a minha fala.